A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, meus irmãos, já é um motivo de alegria, né? Mais um dia. E o que eu tenho que agradecer a todos que assistem este vídeo. E tudo que eu queria que vocês também compartilhem esse vídeo para os seus irmãos em Cristo e a todos que ainda não aceitaram o Senhor Jesus. Porque é necessário que esta palavra possa chegar para o mundo inteiro. E assim o Senhor Jesus Cristo virá, quando esta palavra for pregada a todo o mundo. Assim diz a palavra do Senhor. E o que eu quero trazer aqui para todos é em Mateus capítulo 3. Eu queria que vocês prestassem muito atenção no que eu vou trazer aqui. É uma mensagem muito poderosa que veio de João Batista, que João Batista ele pregou sobre o arrependimento e sobre a vinda do Cristo. E eu queria que vocês prestassem muita atenção. Irmãos, são poucas pessoas que pregam o arrependimento e sobre a vinda de Cristo. Hoje em dia, a maioria das pessoas que pregam a palavra de Deus é sobre bênção e vitória. E uma coisa que eu quero lhe dizer aqui: não há vitória sem guerra, não há vitória sem lutas, não há vitória sem provação. Vê, irmãos? Então é necessário as pessoas entenderem que quando a pessoa passa a aceitar o Senhor Jesus Cristo, essa pessoa agora vai enfrentar muitas coisas para poder vencê-la. E sem Cristo nós não tem como vencer. Por quê, irmão? Porque Cristo passou por tudo que nós passamos hoje primeiro. Ele passou primeiro por tudo. Então é necessário a gente se apegar na palavra do Senhor e procurá-la ler todos os dias. Todos os dias. Você que possa estar no trabalho, você que é motorista de aplicativo, você que é caminhoneiro, todos, irmãos, mas todos, leve esta palavra para onde você for, leve, porque um dia você vai precisar dela para pregar para alguém, para repassar esta mensagem para as vidas que ainda não foram encontradas, para as vidas que ainda não conhecem a verdade. Então, irmão, aqui eu venho falar da mensagem de João Batista. E eu, claro, né, vou explicar o que ele trouxe aqui para nós. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim: naquele dia, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha aí. Primeiro, ele fala do reino de Deus. Aí ele fala da profecia que estava se cumprindo ali naquele exato momento, quando ele estava pregando. O profeta Isaías se referia a João quando disse:
Ele é uma voz que clama no deserto. Olha aí. Prepara o caminho para a vinda do Senhor. João Batista, para quem não sabe, era o Elias que Deus ia enviar. Elias, para quem não sabe, irmãos. Depois eu vou trazer esta mensagem na próxima. Mas primeiro eu vou falar aqui sobre a mensagem dele, do que ele quer dizer. Ele é a voz que clama no deserto. Prepara o caminho para a vinda do Senhor. Abra a estrada para ele. Quem é o Senhor que ele estava falando aqui? Que Senhor é esse que ele estava afirmando que ele estava preparando o caminho? Irmãos, este Senhor que ele estava se referindo é Jesus. Senhor na Bíblia, irmão, é Deus. Deus. E Deus na Bíblia é Pai. E Pai na Bíblia, Criador. Então, irmãos, ele estava se referindo a este Senhor, que esse Senhor é o próprio Deus que ia vir em carne, que ele ia se manifestar em carne para habitar entre nós. Versículo 4. As roupas de João eram tecidas com peles de camelo, e ele usava um cinto de couro, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de todo o vale do Jordão, ia até ele. Quando confessava os seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Então João Batista, ele veio preparar o caminho para o Senhor. Amém? E ele batizava nas águas aquelas pessoas que se arrependiam, que confessavam os seus pecados e se arrependia dos seus pecados. Essas pessoas eram batizadas ali. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham a um lugar de batismo, ele o repreendeu. João Batista o repreendeu abertamente. Raça de víboras, clamou. João Batista clamou. Quem vos convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Olha aí. Provar pelas suas ações, quer dizer, pelas suas práticas, se vocês realmente se arrependeram. Como é que a pessoa vai demonstrar que se arrependeu? É através dos seus frutos, é através das suas práticas. Se você antigamente traiu, se você antigamente já matou, se você antigamente já fez alguma coisa de errado, e aí você se arrepende dos seus pecados, o que você vai fazer? Deixar. Aquilo que você fazia de ruim, você agora não vai fazer mais. Agora você vai fazer o bem. É isso que ele queria falar. Não continuar no pecado. O que é pecado na Bíblia, irmão?
Se você ler os 10 mandamentos, você vai ver lá o que é pecado. Mas esses 10 mandamentos, irmão, ele se fez em 2. Deus, o próprio Deus, transformou em 2. Que amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então agora, essas pessoas que se arrependeram das suas obras más, deixaram de praticar, agora ela vem praticar o bem. Tem que praticar o bem. Porque se a pessoa não praticar o bem, como é que vai ser a vida dela diante de Deus? A pessoa, cada um de nós vamos ser julgado. Estamos sendo julgados. Por quê, irmão? Pela palavra de Deus. Deus, ele não veio condenar ninguém. Deus, ele veio fazer o quê? Ele veio salvar a nossa vida do pecado. Ele veio dar o livramento para cada um de nós. Ele veio dar o livramento. Então João Batista, ele veio trazer a mensagem do reino e veio afirmar que o Senhor, que é Jesus, está vindo aí. Amém? Você entendeu o que eu quero, o que a Bíblia fala? Então ele veio afirmar, olha, aquele que vem depois de mim aí, ele é mais poderoso do que eu. Nem eu sou digno de desatar as correias da sua sandália. Então ele está dizendo que, olha, o Senhor está vindo aí, ó. Ele está vindo com justiça. Ele vem condenar o pecado. Amém, irmão? Então olha aí, ó. Raça de víboras, clamou. Quem vos convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pense que podem dizer uns aos outros: estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Olha o que João falou. Isto não significa nada, pois eu lhe digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Olha aí. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Isso, irmão, é de arrepiar. Isso, irmão, é para a pessoa saber que cada um de nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Tudo que você já praticou nessa terra, você vai ser julgado. Nada escapa diante dos olhos do Senhor. Mas tudo, irmão, tudo aqui nesta terra, todas as pessoas vão ser julgadas. Não adianta a pessoa ter riquezas nesse mundo, não adianta ter mansões, ser uma pessoa próspera, não adianta. Se a pessoa não procurar Jesus, se a pessoa não se entregar, para Jesus,
e deixar Jesus guiar a sua vida pelo caminho certo, não vai adiantar. Porque o reino de Deus, irmão, o reino de Deus não entra essa riqueza deste mundo. Ninguém compra salvação nenhuma. Ninguém compra. Vou lhe dar um exemplo. Vou lhe dar um exemplo aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Vamos para a palavra de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Olha o que diz aqui. Versículo 19. Louvado seja Deus. Capítulo Mateus 5. Vamos lá, irmãos. A Bíblia diz assim, ó: não acumuleis tesouro na terra, aonde a traça ferruja e consome, e aonde o ladrão mina, quer dizer, arromba e rouba. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, irmão, que a gente não pode colocar o nosso coração nas coisas deste mundo. Porque tudo passa. A concupiscência passa. Tudo, mas tudo passa. E ele fala mais assim, embaixo, ele diz assim: mas acumuleis tesouro no céu, aonde a traça, aonde não ferruja, não corrói, aonde o ladrão não mina e nem rouba. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Então, irmãos, o reino de Deus, ele pode estar na sua vida. O reino de Deus, ele pode estar na sua vida. Basta procurar acumular o que vem do céu. E o céu, irmão, o céu pode estar em você. Você, para Deus, é o mundo. Não sei se você não se lembra o que está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. O que ele quer falar com isso? Ele fala mundo material? Mundo terra? Não. Ele fala de mim e de você. Você para Deus é como um mundo. E este mundo, irmão, tem que estar bem conservado. Neste mundo, quem tem que viver é Deus, na minha e na sua vida. Nós somos como o mundo.
Você deve ser um céu para Deus. Na sua vida tem que existir um paraíso. O que existe no paraíso? O que o paraíso significa para você? Diz a Bíblia que o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas paz, justiça, alegria, que é gozo no Espírito Santo. E aí? Então, vamos lá. João veio trazer a mensagem. Que mensagem é essa? Avisando a todos que o Senhor está vindo aí. O Senhor está vindo aí, ainda mais, está vindo com cajado. Cajado não, é com machado. Ele está vindo com machado na mão. Machado do julgamento, está pronto para cortar as raízes das árvores. E toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Que fogo é esse que ele está dizendo? O fogo, ele representa o Espírito de Deus também, o fogo divino, né? Mas ele não está falando do Espírito aqui. Aqui ele está relatando o fogo do inferno. Fogo do inferno. Não é de arrepiar, né, irmãos? O fogo do inferno, irmão, será cortado e lançado ao fogo. O fogo do inferno. Me diz aí, o que você está reproduzindo? O que você está plantando? Você está plantando algo no reino de Deus? Porque João Batista, irmão, fala que Jesus Cristo, ele veio para julgar, não para condenar. Primeiro ele veio julgar. E segundo, irmão, depois de julgar, agora ele veio para condenar. Todos aqueles que não produzem bom fruto é lançado no fogo. E assim ele fala: eu batizo com água aqueles que se arrependem, e depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela limpará a palha do trigo, e limpará a areia onde os cereais são depolados, e juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Até aqui, irmãos. Olha aí. Então João Batista, ele veio trazer uma mensagem muito poderosa da parte de Deus. Primeiro, ele trouxe para aqueles que ainda não sabia da verdade que ia vir, né? Então ele trouxe o quê? Primeiro, arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos. E todas as pessoas que se arrependiam eram batizadas nas águas. Amém, irmãos? E depois, irmão, quando
os fariseus se apresentou ali, que veio até ele para o batismo, né? Ele falou, né? Ele diz: mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele o repreendeu abertamente. Raça de víboras, clamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Olha aí. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pense que pode dizer uns aos outros: estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isto não significa nada, pois eu lhe digo que até mesmo dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto serão cortada e lançada ao fogo. Então ele está vendo aqui, irmão, que ele veio trazer, Jesus, ele veio trazer o julgamento, ele veio trazer o julgamento para aqueles que o crerem, para aqueles que se arrependerem, viu? Essas pessoas vão ser julgadas e vão ser perdoadas, viu? E é necessário a pessoa demonstrar por ações, né? Você se arrependeu? Você se arrependeu, você vai deixar de fazer, deixar de praticar o pecado, deixar de praticar o que é errado, entendeu? Não, irmão, se arrependi, não quero mais essa vida, amém. Então procure estar presente ali com Jesus todos os dias, porque quanto mais você está próximo de Jesus, nada vai acontecer com você. Sempre Jesus vai estar lhe guardando, lhe protegendo de tudo, até ele decidir lhe levar. Então, você vai ficar aqui nessa terra até ele voltar. Amém, irmão? Então aqui, irmão, ele falou que o machado já está pronto, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores, e toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Amém? Então, Jesus Cristo, ele veio trazer a justiça, ele veio julgar e também veio condenar o pecado. Amém? Então é necessário, irmãos, a gente ler a Bíblia, procurar entendê-la, porque hoje em dia tantas pessoas sendo enganadas por Satanás, porque a maioria das pessoas acha, irmão, que depois de aceitar Jesus estão salvos. Desculpe, irmão, mas não é assim a salvação. Não seja como esses fariseus e saduceus, que eles achavam que estavam salvos porque eles eram filhos de Abraão. Eles estavam totalmente convencidos dessa maneira. Ah, irmão, eu sou filho de Abraão, estou salvo. Eu posso fazer o que eu quero, eu creio em Deus. Certo, irmão? Você tem fé. Você acredita no Senhor, né? Mas só tem uma coisa. O que falta é se arrepender dos seus pecados. Era disso que João Batista falava. Se arrependa e demonstre com suas ações. Se vocês se arrependeram mesmo, vão deixar de fazer o que vocês estão praticando. E João Batista, parecia que ele já sabia o que eles estavam praticando. Eles estavam errados. Mas estavam convencidos, né? Por essa imaginação. Ah, só porque é descendência de Abraão,
está salvo? Não existe isso. Olha, na vida deles não existiu amor. Porque Cristo ainda não tinha vindo à terra. Cristo estava vindo, assim como ele falou. Depois de mim vai vir outra aí, que é mais poderoso do que eu. Viu? E quem é este outro? O Senhor. Que Senhor é esse? Deus. Está escrito aonde, irmão? João capítulo 1, versículo 10. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Então ele está falando aqui que esse Jesus que estava no mundo é o próprio Deus, que criou todas as coisas. Então é necessário as pessoas procurarem ler a Bíblia. Leiam a Bíblia, medite na palavra de Deus. Não queira somente ser uma pessoa ouvinte. Examine as Escrituras. Que hoje em dia, Satanás está aí em cima de púlpitos, pregando o Evangelho, mas totalmente torcida. Fazendo de vocês uma pessoa que não entende nada. É a mesma coisa de uma pessoa tá neste mundo e não conhece a lei, todos vão ser enganados. Interessante isso, né? Irmãos, eu não tenho estudo. Eu não sabia ler, não sabia escrever. Graças a Deus, Deus me deu sabedoria. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, Jesus Cristo viu o meu esforço e derramou sobre a minha vida essa sabedoria, que hoje eu estou lendo a palavra do Senhor. Ainda tem um pouco de dificuldade, mas Deus vai abrindo meu entendimento. Viu, irmão? Então, se você que não sabe ler, não sabe escrever, procure, se esforce. Esta palavra aqui, irmão, ela tem poder. E ela trouxe libertação para todos nós. Vamos procurar ler a palavra de Deus, examinar as Escrituras. Comece a ler de Mateus, o Novo Testamento. Então lê as cartas dos apóstolos. Todos eles foram usados por Deus. Não queira, irmão, somente ir para o culto e você estando lá, você ouvinte da palavra de Deus, e aquele pregador começa a pregar, sem explicar nada. E eu acredito que essas pessoas que não sabem, que não ensinam as pessoas a caminhar com Cristo, todas essas pessoas são usadas por Satanás. Porque Satanás ele não veio trazer a verdade. Ele veio trazer a mentira. E Satanás conhece muito bem as Escrituras, o que foi deixado aqui. Irmãos, o plano de Satanás é enganar as pessoas. É pegar esta palavra e fazer dela gato e sapato. É pregar esta palavra e dizer assim: Jesus te ama, continue do jeito que está, Deus vai transformar a sua vida. E sem demonstrar como Cristo vai transformar a vida da pessoa. Porque a pessoa passa a ser transformada pela palavra de Deus. Deus não vai chegar até você e pegar na sua cabecinha e transformar assim, ó, como um olheiro, né? Transforma um barro, né? numa jarra. Não. Naquele momento, quando você aceita Jesus, que quando aceitar Jesus, irmão, é aceitar o Evangelho.
O evangelho é aceitar a palavra. Naquele momento, quando você aceita a palavra de Deus, que é a palavra do evangelho, você está agora sendo transformado. Transformado. Amém, irmão? Então, quando a pessoa passa a aceitar o evangelho, a sã doutrina, meu amigo, não tem como a pessoa não ser transformada ali na hora. Não tem como. Eu sou testemunha viva. Eu preguei para um rapaz na prisão e a única pessoa que teve dificuldade de aceitar Jesus foi ele. Ele olhou para mim chorando, dizendo que não queria aceitar Jesus. Mas eu insisti, pregando ali a palavra de Deus. E até aquele momento, irmão, aquele coração ser transformado pela palavra de Deus, ele aceitou Jesus. E eu vi com meus próprios olhos a aparência daquele rapaz mudou. Ele mudou, irmão. Eu vi como aquele rapaz estava se transformando. Por quê, irmão? Porque ele deixou a palavra de Deus entrar. Ele deixou o evangelho entrar na vida dele. E Cristo entrou. E quando Cristo entra, irmão, em minha irmã, Deus o transforma. Aleluia. Deus o transforma, faz esta casa limpa, adornada, para o Espírito do Todo-Poderoso fazer morada. Aleluia. Glória a Deus. Então é necessário, irmão, aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? Você entende o que é aceitar Jesus? Eu acabei de falar, é deixar o evangelho entrar no seu coração, é deixar Jesus fazer morada na sua vida. Porque é Cristo que tem que fazer morada em nossa vida. João Batista veio pregando: arrependei-vos, arrependei-vos. João Batista pregou sobre a vinda de Jesus. E Jesus veio, escolheu os seus para continuar a sua boa obra. E continuou a sua boa obra até o fim deles. E o fim deles foi trágico. Mas todos morreram com fé, com gozo, com alegria, porque sabia que ia se encontrar com o Senhor deles. Que Senhor é esse que João Batista estava pregando, que estava afirmando? Era o próprio Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6, 7, 8, irmãos. Era o próprio Deus. Não existe outro. Não existe outro. Lá está escrito em Isaías capítulo 40, 41, 42, 43, 44. Lê esses capítulos. Deus falando na boca de Isaías. Deus falando na boca de Isaías que não existe outro além dele e nunca haverá. Então este Deus, irmão, se fez carne e habitou entre nós. O verbo, está escrito aonde, irmão? Lá em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que verbo é esse, irmão? É o próprio Deus. Capítulo 1 de João, versículo 1. E no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então não existe outro, irmão. Há um só Deus. Há um só Deus.
Satanás sabe que só existe só um Deus. Só existe um Deus. E ele coloca na cabeça das pessoas, olha, existe o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Satanás veio para enganar as pessoas, dividir a glória de Deus. Deus não divide glória com ninguém. A Bíblia mostra do único Deus que se manifestou em carne. A Bíblia fala da sua manifestação, não fala de outro Deus, não fala de que Deus na sua eternidade tinha filho. Não, irmão. Nem os anjos não é chamado de filho, são chamados de servos, para guardar aqueles que o temem o Senhor. Da onde, irmão, existe outro Deus na Bíblia? Não existe. Não existe. Há um só Deus. Um só Deus. Israel, irmão, crê só num só Deus. Israel crê em um só Deus. Satanás crê em um só Deus que estremece na presença dele. Que Deus é esse, irmão, que João Batista está pregando? Jesus Cristo estava para vir. Aleluia! Então Jesus Cristo estava para vir e João Batista veio preparar o caminho. Está escrito aonde, irmão? Isaías 60. Pode ler lá. Isaías 60. E eu vou ler aqui para vocês. Louvado seja Deus. Que diz assim. Isaías 40, perdão. Que diz assim. Consolai, consolai meu povo, diz o seu Deus. Falei com carinho a Jerusalém. Diga-lhe que os seus dias de luta acabaram e que os seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor o castigou em dobro por todos os seus pecados. Olha, no versículo 3, a profecia. Versículo 3. Ouça, uma voz clama. Abra caminho no deserto para o Senhor. Olha, prepare para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Com quem ele estava falando isso? Uma voz que clama. Vamos lá em Mateus, capítulo 3. Olha o que diz. Olha o que diz. Naquele dia, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João, que quando disse, ele é uma voz que clama no deserto, prepara o caminho para a vinda do Senhor, abra a estrada para ele. Louvado seja Deus. É uma profecia, irmão, que se cumpriu, e aqui ele estava afirmando que este homem era o mensageiro que ia trazer a notícia que o Senhor da glória ia estar presente no povo de Israel. É isso mesmo. E aí, o que você acha? O que você imagina? O que se passa na sua cabeça? Você afirmando que existe 3 deuses na Bíblia, que existe 2 deuses na Bíblia. E prove, que eu provo para você, de Gênesis a Apocalipse, que só existe um Deus, que esse Deus
é o que fez os céus e a terra, e que formou o homem para habitar nela. Este Deus não precisou de ninguém para poder criar tudo isso. Porque se ele precisasse, não era Deus. Não é Deus. Então, este Deus foi proclamado. Este Deus foi odiado. Este Deus chorou. Esse Deus sofreu. Esse Deus se humilhou. E esse Deus, obedecendo até a morte, morte de cruz, obedeceu para salvar nossas vidas. Então esse Deus, irmão, que se manifestou em carne, que se fez filho, que se fez servo, para cumprir com a justiça nesta terra e para condenar o pecado na carne. E aí? O que você acha? O que se passa agora na sua cabeça depois de descobrir que Jesus Cristo é o próprio Deus que se manifestou em carne? Me diz aí. Será que esses teólogos que estão aí no mundo inteiro pregando esta palavra e afirmando que existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e que esses três são um? O catolicismo, o catecismo confessa isso também. Mas não entenderam foi nada, irmão. Não entenderam foi nada. Eu imaginava dessa maneira também. Mas depois, quando eu tive um encontro com essa verdade, eu passei a entender e compreender que não era nada disso que eu pensava. Eu imaginava que existia três. Só de ouvir falar como novo convertido, eu imaginava que existia três, que o Pai era um, que o Filho era outro, que o Espírito Santo era outro. Que esses três eram um só. Isso não tem nada a ver, irmão. Não encontrei na Bíblia. Só encontrei dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor, único Senhor. Então, Deuteronômio capítulo 4, versículo 6, se não me engano. Então, ouve, ó Israel, o Senhor, único Senhor. Você na Bíblia você vai encontrar, irmão, na Bíblia você vai encontrar, nas Escrituras você vai encontrar Jesus Cristo orando ao Pai. Você na Bíblia você vai encontrar, sobre o batismo, quando Jesus foi batizado por João. Você vai ouvir a voz e o Espírito descendo, pousando sobre ele. Você na Bíblia você vai encontrar falando: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Entendeu? Então, na Bíblia você vai encontrar tudo isso aqui e mais um pouco. Mas eu vou te dar agora, vou abrir agora seu entendimento, pela graça de Deus e pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, irmão, ele era o próprio Deus em carne. Jesus Cristo era o próprio Deus em carne. Ele era o Pai. Era o Pai. Era o próprio Pai. Mas este Pai, irmão, ele se fez filho. Deixou agora de ser pai para poder ser filho. Deixou de ser pai para ser o cordeirinho. Deixou de ser pai para poder
habitar num templo, ser chamado de templo. Deixou de ser pai para poder ser chamado por profeta. Então, na palavra de Deus, você vai encontrar que Jesus Cristo era o sacerdote. Na palavra de Deus, você vai encontrar que Jesus Cristo era o cordeiro, que João Batista, capítulo 1, versículo, vamos lá. Jesus Cristo era o cordeiro. É necessário a pessoa saber disso. Vamos lá. Louvado seja Deus. É no capítulo 1. Glória a Deus. Está aqui. Capítulo 1, versículo 29. Diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando eu disse: Um homem virá depois de mim, e muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes que de mim. Eu não conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então aqui ele fala que esse Deus era o próprio Cordeiro. E que Cordeiro era esse? Deus é Espírito. Então, o Cordeiro que ele estava falando ali é o seu corpo, que ia ser crucificado, que ia ser agora morto por causa do pecado. Então Deus ele veio condenar o pecado na carne. Amém, irmão? Então, no capítulo 2, irmão, versículo 19, 20, diz assim: Pois bem, respondeu Jesus, destruí esse templo, e em 3 dias eu levantarei. Olha aí, preste atenção. E eles disseram: foram necessário, os judeus falando, foram necessário 46 anos para construir este templo, e você construirá em 3 dias? Uma pergunta. Mas, quando Jesus disse esse templo, ele estava referindo ao seu próprio corpo, que depois que ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito, e creram nas Escrituras e na sua palavra. Então, Deus Espírito, estava dentro daquele corpo, que ele mesmo gerou. Deus é o próprio Espírito Santo. Deus é o próprio Espírito Santo, irmão. E Deus gerou um corpo no ventre de Maria para ele mesmo habitar. Porque não tinha como o próprio Deus cumprir tudo aquilo que ele prometeu a Abraão. Jesus Cristo gerou muitos filhos aqui nessa terra, irmão. Ele falou para Abraão: olha, tu olha para o céu, vê aí se tu pode contar. A sua descendência será como a areia do céu, não, como as estrelas do céu e como a areia do mar, que o homem não possa contar. Então muitas pessoas, irmão, vão ser salvas, mas muitas mesmo. Como muitas pessoas também vão ser condenadas, vão ser perdidas, vão ser condenadas, né? Então, o próprio Deus estava em carne. O filho que ele estava referindo ali era o seu próprio corpo.
Uma hora Deus se manifestava ali para os judeus, afirmando que eu, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão via a minha luz. E Abraão viu. Quando veio 2 anjos e o Senhor com ele, aquelas 3 pessoas, né? O Senhor estava no meio, não fisicamente, mas falava. Abraão viu a glória do Senhor. Você pode ler lá, antes de Sodoma e Gomorra, quando Deus ia destruir lá, por causa da sua desobediência. Então, Abraão viu a glória do Senhor, né? Viu a luz do Senhor. Então, também, né, fala que Deus ia levantar um profeta como Moisés, que ela era ele mesmo. Entendeu? E o nome do Senhor ia ser revelado para todas as nações. Isaías 52, versículo 10, que Deus desnudou o seu braço santo para todas as nações. Acho que no mesmo capítulo diz que o Senhor se revelará o nome dele, entendeu? Para todos. E foi revelado. Se não me engano, no capítulo 5, versículo 43, né, que Deus, o próprio Senhor disse, eu manifestei, ele falando como homem, né? Eu manifestei o teu nome aos homens que tu me deste. Qual foi o nome que foi manifestado? Jesus. Jesus foi que manifestou seu próprio nome. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, sobre o nascimento, né, do próprio Deus em carne, né, que o nome lá, isso é uma profecia. Se você pegar primeiro lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Já em Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25, você vai ver lá que isso foi uma profecia. E que o nome dele será chamado Emanuel, que Emanuel traduzido é Deus conosco. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta ali, né? Então Deus usou o profeta, avisando que o próprio Criador ia estar presente, né, no meio do povo de Israel. Então é necessário as pessoas saberem disso. Você que ainda não sabe disso, acha que Jesus Cristo é outra pessoa, foi um profeta qualquer. Não, irmão. Você está totalmente enganado. Antigamente eu estava desta maneira. Se você acha que Cristo era apenas um profeta, não é. Cristo era o próprio Senhor, em carne, né? Nós não vimos, mas conseguimos sentir a sua presença, né? Uma presença boa, que preenche todo o nosso ser, preenche a nossa alma, né? E é bom. Então, irmãos, é necessário a pessoa descobrir, e nós só descobrimos a partir daquele momento quando a gente se arrepende. Aí a gente passa a descobrir e entender a verdade. Está escrito aonde, irmão? Provérbios capítulo 1, versículo 23. Convertei-vos da minha repreensão, e abundantemente derramei sobre vós o meu espírito, e eu vos farei saber as minhas palavras. Então é aqui. E resumindo, João trouxe uma mensagem muito poderosa. E é necessário que cada um de nós possa entrar neste caminho. Arrependei-vos.
arrependei-vos. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus possa abrir o entendimento neste momento e derramar sobre as nossas vidas o prazer pela sua palavra e que possa preencher todo o nosso ser, toda a nossa alma, em nome de Jesus. Não se esqueça, irmãos, de se inscrever. Não se esqueça, se esqueça de assistir esse vídeo todo. Vê, irmão? Assista, que eu tenho certeza que Deus vai fazer você entender tudo aquilo que eu estou repassando para você. Porque aqui eu falo segundo sua palavra. Foi assim que Jesus me ensinou. Quando falares segundo a palavra de Deus. Quando administrares, administre segundo o poder de Deus. Então, é isso que nós devemos fazer. A palavra que liberta. Não sou eu. Sou apenas um instrumento dele. Instrumento do Criador. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Que possa entrar profundamente na palavra do Senhor, cada um de nós. E vamos mergulhar. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco.